Bem, vocês devem estar pensando, né, que além de cada um de nós reconhecer que nas suas áreas tem um dragão com várias cabeças, o nosso departamento são vários dragões com várias cabeças. O que dá muito poder de escolha, né? E como a gente vai ver aqui, é um poder de escolha também muito motivado pela própria identidade de cada um de nós, nossos interesses, etc. Então, me coube apresentar os estudos nessa grande mesa. Eu concordo com a Claudinha, pelo meu tempo de PUC, e parabenizo a Pós por essa iniciativa. É a primeira vez que a gente faz um trabalho realmente de ouvir o colega, de entender a área, de ver as diferenças, de ver as semelhanças, as possibilidades de conversa, os impedimentos de conversa, enfim, a gente se conhecer um pouco melhor e também os alunos poderem ter um conjunto aqui de exposições que possam trazer clareza. E parabéns, eu acho que isso é a primeira vez, você tem menos tempo aqui, mas eu já estou rodada. É a primeira vez que eu estou participando de algo assim que funciona. Já fizemos outras coisas, mas não dessa forma. Então, a mim coube apresentar um pouco a linha 4. Né? A linha 4, eu pertenço, Maria das Graças, a Liliana, a Inês e a Adriana, né? Nossas companheiras aí de luta. E vou falar especificamente de uma subseção dessa nossa linha, uma das cabeças do dragão, mas vocês vão ver que as cabeças aqui é mais em relação a tema, porque um pouco mais o que todo mundo faz é isso mesmo, tá? Eu achei que, para começar, a título de introdução e também de reflexão, eu gosto muito dessa citação de um texto da Lívia Barbosa, e eu queria começar falando um pouco, pensando um pouco em cima desse texto, do que a gente viu até agora e o que vocês vão ver, né? Ah, Helena, também quero aviso, porque eu trouxe poucos slides, mas eu acabo sempre falando. Como tem surgido vários teóricos, como tem sugerido vários teóricos da sociologia do conhecimento, e como mais recentemente Bourdieu investigou, a compreensão dos processos de formação de um determinado campo intelectual e acadêmico é um dado fundamental para se entender o porquê da escolha de determinados temas e as razões que levaram ao estabelecimento de certas ligações intelectuais em detrimento de outras. Só essa primeira passagem, a gente já pode entender, né, o que nos une, o que nos separa, né? A gente viu aqui, logo na primeira apresentação da Érica, como ela vai falar do estudo da língua no sentido de incluí-la, né, dentro de uma ciência da cognição. Do mesmo jeito, nós aqui na linha 4, vamos ter que fazer uma relação com as ciências sociais e humanas. Então, esse primeiro entendimento, né, que em cada linha a gente vai buscar alguma coisa, um tipo de conversa com outras áreas, com outras ciências, e daí os nossos temas serem diferentes, né? Um está olhando para dentro. Eu achei muito interessante a discussão da Claudinha, uma certa resistência, mas não é linguística, né? Que é uma resistência, né? O Paulo, né, apresentando como todas as questões do significado que vieram lá da filosofia, né, vão ter uma conversa com a tradução, com tudo que estuda sentido, e nós aqui com as ciências sociais e humanas. Tá? Continuando a citação da Lívia. As escolhas temáticas, as interdisciplinaridades propostas, as formas e técnicas de discussão acadêmicas não são produtos exclusivos de ditames objetivos, de condições de pesquisa, nem de exigências lógicas do objeto. Então ela já começa a falar disso que vocês viram, né? Essa variabilidade, e que não é uma variabilidade, né? Que essa diferença não é determinada só pelo objeto. Elas também refletem as questões centrais de uma determinada sociedade e época, a trajetória social e intelectual de seus próprios praticantes, bem como a estrutura interna das relações acadêmicas, o capital social disputado entre os diferentes grupos desse universo, os quais possuem a legitimidade para decidir o que é ou não relevante para ser abordado. Nós temos as razões, eu diria, melhores, e aquelas que a gente conhece, que faz parte da vida humana, que são aquelas relacionadas ao poder também, né?
E recuperando um pouco as falas, né, no caso da Érica ficou claro isso, quer dizer, quando a linguística cognitiva, quando a ciência da cognição ganhou força, vejam quantos milhões de dólares, né, foi conseguido investir ali. Então, quer dizer, há também uma coisa da sociedade que naquela época, esse tipo, era fundamental, essa reflexão sobre conexão, essa pesquisa sobre cognição, eu estava com. Aí vinha convicção, conexão, mas não vinha cognição. Cognição. Né? Não vai dizer por causa da raiz do meu cabelo. Só a raiz. Bem, então, continuando, o que eu acho que aponta no caso da Lívia, né, é como há várias razões para cada um ter achado um caminho na sua vida, né? Um caminho não só individual, como em termos de grupo, em termos de ciência, em termos de estudos da linguagem, etc. E eu acho assim, não compactuo com a discussão de quem é o melhor, quem é o mais verdadeiro, quem é o mais bonito, quem é o mais certo. Eu acho que o que a gente faz aqui é uma coisa muito bonita, é girar esse objeto da linguagem olhando para vários lados, né? A Érica abriu falando do interno, e ela disse, deve ter os externos. Então eu acho que é isso, nós estamos aqui girando esse globo, porque cada um de nós tem um limite de percepção, só vê um lado da moeda. Então, os diferentes pontos de vista sobre a linguagem, que a gente viu aqui, os diferentes sentidos sobre condições de pesquisa, né? Nós vimos no caso, assim, eu estou pegando a primeira e a minha como última, porque trabalharam mais com essas questões. As condições de pesquisa, você vê a questão do laboratório, do instrumento, a questão do uso da tecnologia para poder acompanhar o que o cérebro faz no processamento, tudo isso. As diferentes interpretações sobre o que é relevante, né, foi falado aqui, né, o que é relevante para a pesquisa, as diferentes motivações para a pesquisa, o que cada um nos impulsiona a ter esse prazer, esse desejo de pesquisar, e os vínculos com diferentes momentos históricos. Quer dizer, cada momento que a sociedade, né, que nós estamos vivendo em sociedade, claro que vai ter uma influência sobre como eu entendo o mundo, como eu vejo o mundo, e sobre o que eu acho que é importante estudar naquele momento do mundo. Então, para falar de uma linguística aplicada das profissões, eu tenho que começar a falar de uma linguística aplicada, porque a linguística aplicada foi a filha rebelde da linguística. Elas nós estamos aqui discutindo, né? A linguística aplicada, ela faz assim como se, não, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Né? E a linguística aplicada das profissões, ela, como eu vou dizer depois, ela vai ser uma expansão ou uma especificação de um campo dentro da linguística aplicada. Então, não dá para falar de linguística aplicada das profissões sem começar pela linguística aplicada. Então, o que é fazer linguística aplicada? Olha, tem 1000 posições, 1000 crenças diferentes, mas tem um consenso entre todo mundo. É que a pesquisa aplicada, no sentido em que linguística aplicada é uma pesquisa aplicada no sentido em que se centra primordialmente na resolução de problemas de uso da linguagem, tanto no contexto da escola quanto fora dela. Então, isso é um consenso. É uma área que resolveu trazer os seus problemas, não da teoria, mas do mundo, da realidade, da sociedade. Claro que o que nos distingue da sociologia é que os nossos problemas vão passar pelo uso da linguagem. Os problemas são de relevância social, tem que ser de relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos a práticas sociais e aos participantes. A gente pode dizer que, num primeiro momento, o foco da linguística aplicada era o ensino e aprendizagem da língua, aquisição de segunda língua e línguas com objetivos específicos. No caso mais típico, o caso do inglês, né? Então, esse foi o primeiro momento da linguística aplicada, que existe até hoje, bem forte. Num outro momento, a linguística aplicada já passou a se interessar por outras questões do mundo, né? Por exemplo, a questão da exclusão, né? A questão de todas as manifestações, por exemplo, dentro da exclusão, ou não sei se colocaria completamente dentro, mas da marginalização, o interesse por temas como gays, travestis, homossexuais, lésbicas, enfim, todas as questões que na sociedade estão lá emergindo, lutando, e que a linguística aplicada diz, isso me interessa, isso é um problema de relevância social, masculinidade, né, etc. Então,
nós temos na linha 4 também esse novo foco, né, um foco muito típico hoje da contemporaneidade, que são outras questões da vida social. Também temos uma característica da linguística aplicada, desde sempre, ainda antes de falar especificamente da profissional, é esse caráter transdisciplinar, né? Não no transdisciplinar na maneira de fazer. Eu acho que na maneira de fazer, eu até já consegui isso, mas aí já é mais difícil, é quando você consegue uma equipe, né, como aliás o sonho que a Érica colocou, em que várias disciplinas podem realmente pensar juntos e trazer contribuições diferentes para se ver aquele objeto de uma forma mais ampla, né? E no caso transdisciplinar que eu estou dizendo aqui, é no sentido de poder usar outras áreas das ciências sociais e humanas que possam contribuir para compreender, interpretar, interferir nas realidades complexas representadas pelas práticas sociais situadas. Então a gente pode estar fazendo um estudo que vai usar a sociologia, que vai usar a psicologia social, que vai usar a psicanálise, né? Enfim, que vai usar outras áreas para poder entender um determinado problema, uma determinada questão. Bem, dada essa rebeldia, essa forma de funcionar e de pensar, e dado também, isso é importante, né, é que nós estamos lidando com algo muito complexo, que são essas práticas sociais, né, é complexo primeiro porque é humano, né, é difícil de você reduzir alguma coisa mais generalizável, mais definida. E por causa disso tudo, também as nossas configurações teórico-metodológicas são próprias e múltiplas, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, não é de uma forma como se fazia ou se faz estudos da linguagem em outras vertentes, em outros pontos de vista. Outro ponto importante que hoje se vê a linguística aplicada como quase uma ciência social, no sentido que ela também tem características, ela incorpora traços da condição pós-moderna, né? Então é uma linguística aplicada que é antiforma, é desconstrução, né? É traço, nunca é regra, nunca é algo estabelecido indefinidamente. Não é determinação, é indeterminação. Então ela tem um pouco essa coisa da pós-modernidade, né? Que por um lado nos fascina, por outro lado nos confunde e muitas vezes torna-se tão difícil a gente fazer um estudo. Bem, agora então nós vamos falar dessa sub-área, né? Que é a linguística aplicada das profissões. Ela é uma parte, né, da linguística aplicada. Esse termo foi cunhado pelo professor Shrikant Sarangi, que esteve agora aqui na PUC, né, no GED, e que tem feito uma parceria conosco, alguns de nós, né, e outras universidades aqui, Juiz de Fora, no sentido de, ele, ao usar esse termo, ele pensou que seria importante, né, para continuar, expandir, reespecificar o campo da linguística aplicada, fazendo um paralelo de duas maneiras, né, em relação ao objeto e em relação à forma. Com o que se faz, por exemplo, sociologia. Tem a sociologia, mas tem uma sociologia das organizações, sociologia do trabalho, sociologia das profissões. Tem uma psicologia que é das profissões, uma psicologia da organização. A antropologia, como o caso da Lívia Barbosa, que eu citei, é a antropologia das organizações. Enfim, há várias ciências que têm subcampos específicos para lidar com a questão profissão, organização. E ele achava que nós, na linguística aplicada, deveríamos ter também um campo como essas ciências sociais têm para o estudo das profissões e das organizações. Bem, vocês vão pensar assim, mas estudo de campos profissionais sempre houve. É verdade, sempre houve, né? A PUC São Paulo nisso faz um trabalho muito bom e há muitos anos. Mas é muito mais no sentido da linguagem, né, como um sistema, é mais um estudo de gênero, né? O que nós estamos propondo aqui, isto é, Shrikant está propondo aqui, é um sistema perito, a linguagem como um sistema perito. Então o discurso empresarial, ele muda de algo que está ligado ao sistema da linguagem para uma questão de um sistema perito. Então o que é fazer linguística aplicada das profissões? É você ter o compromisso de produzir conhecimento relevante para a prática profissional, oferecendo entendimentos novos com base nos quais se pode repensar a realidade. Eu coloquei entre parênteses, é diferente de canibalizar o campo. Canibalizar o campo é você entrar num campo lá, recolhe os dados, quase como uma colonização exploratória,
leva lá para o seu escritório e aí você vai analisar aquilo. Não, a linguística aplicada às profissões não canibaliza, né? Você tem que entrar, você tem que mergulhar, você tem que ser um quase deles, quase, né? A gente não é antropólogo, mas vai fazer um percurso muito semelhante ao do antropólogo. Bem, como vocês veem, cada linha vai ter uma visão de linguagem, visão de língua, né? Para nós também, a linguagem, né? Como a linha 3, a linguagem é vista como ação, mas dentro dessa linguagem como ação, um conceito fundamental para se analisar, para se estudar, é o conceito de atividade. Porque, na verdade, todas as coisas que a gente faz, isso aqui que a gente está fazendo hoje, é uma atividade. E é em cima dessa atividade que eu posso entender alguns sentidos do que está acontecendo aqui, né? Se eu vejo fora da atividade, eu posso interpretar de mil maneiras, mas se eu vejo como uma atividade X, o sentido já é outro. Então, outra coisa que é diferente, que foi introduzida, né, é a expansão dos contextos profissionais para o estudo da linguagem / comunicação. Isso é importante porque vocês viram, no primeiro momento era voltado só para a educação. Claro, acho que o grande problema de relevância social teria que ter nascido mesmo na educação. Até hoje ainda é o grande problema que a gente sabe, especialmente para o Brasil. Mas hoje, além da educação, a gente também entra em outros campos profissionais, como a saúde, como o jurídico, o político, o empresarial, o da segurança pública, o jornalístico, enfim. Geralmente é o aluno que traz interesse numa determinada área e a gente começa a mergulhar naquele campo. Outra especificidade da linguística aplicada às profissões é que a gente não escolhe um tema, né, e depois agora vou gerar dados. Não, a gente gera dados e lê os dados, estuda os dados, deixa os dados falarem para a gente qual é a questão. Assimetria, poder, né? Eu não venho já com um tema. O tema vai sair dessa meu primeiro contato com os dados. Outra especificidade é o descentramento do lugar do analista, né? E, dependendo do que se faz em linguagem, o analista é central, né? Mas, no caso da linguística aplicada, não, porque a problematização, ela normalmente é construída junto com aquele que a gente está trabalhando, está estudando, está investigando. A interpretação é colaborativa, né? Como a gente vai dizer no próximo itemzinho. O que quer dizer isso? Você tem um descentramento do conhecimento científico, não basta a teoria, não basta o que eu estudei. O conhecimento explícito ou tácito que o profissional tem da sua prática e da lógica que organiza essa prática, ele é integrado ao conhecimento que eu levo, ao meu conhecimento científico. Então, na verdade, você tem um mix de conhecimentos, não é só o conhecimento científico. A gente legitima o conhecimento do profissional que a gente está estudando como um tipo de conhecimento. Às vezes, que ele tem explícito, às vezes, completamente tácito, né? Ele sabe fazer, mas não sabe explicar, né? Sabe boiar, mas quando ele diz, não, boiar é assim, ó, fica assim, mas não dá, e você não consegue ensinar para o outro como é que se boia. Então é a mesma coisa o profissional, ele tem um conhecimento, mas não assim. E aquilo que eu tinha falado, há um mix de métodos de pesquisa e de análise. Você junta muitas coisas, né, que possam contribuir para diminuir a complexidade da questão que você está estudando. Aí vem a história do mergulho. Quando a gente canibaliza, você não precisa ter muito conhecimento da área. Você vai, recolhe os dados e vai fazer o seu estudo que você quiser ali. Mas quando a gente não canibaliza, porque a gente precisa do outro, está fazendo com o outro, você tem que ter realmente um maior conhecimento da área. Bem, em antropologia isso era resolvido com aqueles tempos, né, de etnografia dentro de uma tribo indígena, que você ficava lá meses, um ano, etc, etc. Na nossa área não é bem isso. Você precisa qualquer contato, qualquer encontro, ficar observando lá, ótimo, mas entrar mais no contato. Por exemplo, você quer estudar saúde. Que bom se você lida com pessoas na família que são médicos. Você escuta aquilo na hora do almoço, você escuta no jantar, você conversa com um colega que fala sobre a interação médico-paciente. Você já vai construindo um conhecimento sobre esse mundo que você vai entrar. Você não pode entrar como um estrangeiro, porque senão você não vai ter muito mais dificuldade. Já vamos ter, né? Acho que a relação linguagem e contexto
no campo profissional é muito mais complexa do que quando a gente estuda fora desse mundo, né? Então você precisa ter essa participação intensa, cumulativa nas formas de vida que se pretende estudar. É quase como um processo de socialização. Talvez isso nunca foi tão importante no primeiro momento da linguística, porque era educação. E normalmente educação, todo mundo que era da linguística é professor. Tem um conhecimento de sala de aula, tem um conhecimento de escola, tem um conhecimento de aluno. Está super socializado, letrado. Mas quando você entra em empresa, quando você entra na polícia, né, como a gente agora está entrando e tem que estar entrando com um certo espaço de letramento, de socialização, porque eu não sei nada sobre polícia, você tem que fazer esse mergulho. Sem esse mergulho não vai dar para você falar em nome de, é muita ousadia. Então essa expertise analítica é o que a gente tem, né? A gente não vai lá fazer sociologia, a gente vai usar os nossos ferramentais para ajudá-los a ver o que eles não veem, né? Então, mas a gente não tem o letramento para entender e interpretar a conduta profissional de um modo significativo. Um caso assim bobo, eu me lembro uma vez uma secretária, né? Se você vê você está analisando e-mail, aí você vê lá concota, aí você fala, tá, notificou o outro, deu ciência. Mas aí quando você conversa com um profissional, uma vez eu conversando com uma secretária, ela falou, não, concota não é dar ciência. Às vezes é dar ciência, às vezes é fazer, às vezes é arquivar, às vezes é isso. Então ela tinha tantos significados, dependendo do assunto que ela conseguia para o concópia, que, né, que a gente fica pensando, gente, para nós era simplesmente copiar alguém, né? Então essa expertise analítica. E eu acho que também tem uma nova identidade, um novo papel para o pesquisador, né? Porque o que nós somos, né? A gente viu aqui, eu sou um linguista, eu sou isso. Eu acho que para nós é claro, nós somos um especialista em discurso, nós somos um especialista em contexto, daí nós somos um especialista em atividades. Claro que a gente vai usar tudo, vai usar o nosso conhecimento de língua, de gramática, de interação, mas nós somos um especialista em discurso. E nós vamos ter vários papéis, não apenas o de analista. Porque se eu trabalho com o meu profissional, eu sou um pesquisador colaborativo. Se eu sou o mediador entre o profissional, a teoria, o conhecimento científico, o conhecimento leigo e essa audiência para quem eu quero produzir alguma coisa que sirva, que tenha valor, eu sou um mediador. E eu sou intervencionista, porque o meu trabalho ele não vai trazer a solução para a prática, mas ele vai iluminar questões que podem vir a modificar uma prática. Ninguém produz ciência para achar a solução, aí é outra coisa, né? Outra característica da área de linguística aplicada é a entrega, né? O que é a entrega? É que o que a gente faz não pode ficar restrito a alguns campos em que só os nossos pares vão ler. Não, se eu estudei a prática de um profissional, o meu compromisso é que os resultados das pesquisas voltem para esses profissionais, como algo que responda às suas necessidades. Bem, mas como é que a gente faz isso? Quando alguém demanda, é ótimo, né? Demandou, uma empresa vai e demanda, olha, eu quero que você faça aqui um estudo sobre a comunicação da empresa, é ótimo, ele demandou, você vai lá e leva o resultado. Mas quando você não tem esse espaço, como é que você entrega, né? Tem várias maneiras de entregar. Vou dizer algumas aqui. Por exemplo, você pode apresentar os resultados do seu trabalho num congresso da área que você está estudando. Então, por exemplo, pode ser na área da gestão, pode ser na área de jornalismo, de mídia, né, do pessoal da comunicação social. Enfim, você pode levar para outra área, para outros ouvirem aonde você chegou sobre uma prática. Você pode publicações conjuntas, né, com o pesquisador da outra área que você está estudando. Participação em cursos, né, na universidade a gente tem essa chance, você pode dar um curso para administração e você vai levar o que você produz aqui para os alunos de lá de graduação já tomarem conhecimento, né, ou um curso de MBA para empresas, ou um curso em company. Você pode participar de equipes de consultoria das outras áreas, ou simplesmente fazer um relatório para aqueles profissionais que foram objeto, né, de participação do seu estudo. O importante é entregar o que produzimos. E entregar, isso também é importante, embalado na linguagem do outro. Eu posso publicar na minha área o artigo de um jeito, na hora que eu vou apresentar na outra, eu posso embalar de outro jeito. Então, o estudo da prática
é muito interessante o estudo da prática profissional, de uma das atividades numa prática profissional, porque você consegue ver que essa separação micro e macro não existe, né? Como já diria Zimmel, a sociedade está na interação. E na atividade eu posso exatamente olhar o micro e o macro, sim. Então, a pesquisa pode trazer, e no caso da linguística aplicada às profissões, eu acho que especialmente quem trabalha, né, com questões sociais, a gente pode trazer evidências que sustentam, questionam ou ampliam discussões que estão até no âmbito da sociologia. Por exemplo, a questão da identidade, das identidades. Hoje se fala tanto dessa identidade pós-moderna, essas identidades fluidas, um projeto em aberto, como diria o Giddens, e a gente pode mostrar isso quando a gente está, por exemplo, fazendo uma análise de identidade numa empresa privatizada, em que as pessoas começam a dizer o que eu sou como profissional, como é que eu devo ser, e todo o sofrimento dessa abertura de identidade, né? A questão da sociabilidade, né? Sociabilidade tem sido muito estudada na vida social, mas se você pega, por exemplo, como um estudo que a gente fez aqui, o uso do Twitter por empresas tipo a Farm, né? Você tem toda a maneira de como é que a empresa tenta estabelecer um espaço de sociabilidade via Twitter, né? Então você tem novas categorias, é tudo novo, é tudo diferente, e a gente não sabe, não conhece suficientemente essas questões. A pluralidade cultural, o conflito, né? Nós no Brasil ainda temos pouco, mas já temos, porque nós temos um mundo local nas empresas privatizadas, você tem um mundo estrangeiro e um mundo nacional ali, duas dimensões em diálogo. Você tem a questão da exclusão e cidadania, né? Enfim, tantas outras que povoam os estudos pós-modernos de outras áreas das ciências sociais e humanas. Então aqui, só para fechar, né, eu fui trazendo alguns contextos. Por exemplo, lembrando de alguns trabalhos que já houve aqui dentro do departamento, dentro do programa, dentro da linha 4. Então, por exemplo, no caso do político, né, o contexto político. Claro que o aluno é o que eu digo, o aluno é que traz o interesse. A gente eu, por exemplo, eu tenho um interesse maior em empresa que eu sempre trabalhei, mas estou sempre aberta aos outros campos que o aluno tem interesse. Então, por exemplo, a menina era jornalista do Globo e ela estava interessada nessa coisa do fogo amigo, como é que aparecia na mídia e o que era o fogo amigo. Olha, o fogo amigo permitiu uma discussão sobre lealdade, fidelidade, já que começou no governo Lula, o trabalho dela foi em cima do governo Lula, e começou exatamente dentro do PT, né, que você tem que ser fiel ao partido, e começou na base aliada, né? Então, quando o fogo amigo começa exatamente nessas estruturas, você começa a entender, discutir lealdade, fidelidade num governo, num contexto político. No jurídico, né, agora mesmo houve uma defesa de uma tese que estudava a questão nos debates da Assembleia da Assembleia Constituinte de 87, em que determinados artigos não foram para frente. Então há uma negociação de sentidos. Um deles, que é interessantíssimo, é que o anteprojeto dizia a orientação sexual. E aí os deputados, alguns, claro, como representantes de linhas religiosas ou políticas, entravam em discussão que a orientação não dava, que a orientação abria. Aí entra todo o uso dos accounts, das explicações, né? Como é que o uso retórico disso para negociar sentido e dizer que orientação sexual está muito aberta, vai permitir qualquer coisa, né? E naquela época não passou. Da segurança pública, né? Nós estamos, com esse caso que estamos começando a ter muito interesse, que a polícia pacificada nas comunidades, elas têm que fazer duas coisas completamente antagônicas, no caso do Rio. Elas têm que fazer aproximação com a comunidade, para criar confiança, laços com a comunidade. Ao mesmo tempo, ela tem que fazer abordagem, ela tem que controlar crime. E são duas coisas praticamente opostas para você começar a estabelecer uma nova visão de polícia. Então, eu acho que um trabalho sobre esse tipo de discussão é fundamental para as políticas públicas do Rio de Janeiro, para uma revisão desse papel da polícia pacificadora, do seu comportamento. Da saúde, né? Por exemplo, a empatia, né, que nós às vezes tanto reclamamos na interação com o médico, nos interessa ver como é que ela se constrói interacionalmente, né? Como é que o paciente e o médico, os dois, né, porque a empatia não basta eu ser empático, você tem que alimentar a minha empatia, senão você não viu como empatia, não houve empatia. Mas como é que se constrói interacionalmente? Então sai do âmbito psi e entra no âmbito da linguagem. Só.